Este podcast é destinado a profissionais da área da saúde. Se você ou alguma pessoa próxima precisa de ajuda, procure o serviço de saúde mais próximo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo ou escutando a gente, mas sejam muito bem-vindos ao GO2Go, nosso novo podcast. Um podcast feito por GOs, para GOs, criando um espaço bem legal para a gente poder ter nossas divergências finalmente convergindo. Eu sou a Alice, sou residente do 3º ano de Ginecologia e Obstetrícia da Unicamp. E eu estou muito feliz de estar podendo começar esse projeto junto com o apoio da equipe da FCM. E sem mais enrolação, vamos para o que interessa. Hoje eu estou aqui com o Dr. João, é o meu chefe querido do CAISM. É uma honra receber o senhor aqui. E conta pra gente, prof, como que o senhor veio parar aqui? Primeiramente, um olá a todas as pessoas que nos ouvem, independente da hora que for, né? Ouvir isso de madrugada vai ser sensacional, entre um plantão e outro ali. E Alice, muito obrigado pelo convite. Eu fui convidado por essa residente maravilhosa a conversar sobre um dos temas que ultimamente está muito em moda, que é a Estimocele. E nós vamos desenrolar um assunto aqui sensacional, esclarecendo dúvidas do dia a dia e tentando melhorar a assistência que a gente presta à pessoa com Estimocele. Meu nome é João Paulo, sou médico ginecologista, como eu costumo brincar, nascido e criado aqui nessa Unicamp, mas eu já andei muito pelo mundo aí fora, sempre para ampliar nossos horizontes, né? Sou ginecologista há cerca de 10 anos e atuo na área de endoscopia ginecológica, cirurgia ginecológica minimamente invasiva e endometriose. E, para vocês me conhecerem um pouquinho mais, eu sou casado faz quase 15 anos, pai de 2 miliantes, o risoto e o feijão, dois shih tzus que são infernais, mas alegram muito a vida da gente aí. E acabei me encontrando no meio acadêmico, assim, porque é muito bom a gente adquirir conhecimento, mas você passar esse conhecimento e ver que fez uma certa diferença na formação das pessoas é muito gratificante, é muito prazeroso. Obrigada, prof. É o cara, né, gente? Sinceramente. Então, doutor João, começando nossas rodadas de perguntas para discutir um pouco mais sobre Estimocele, como que isso veio parar na vida do senhor? Por que o senhor decidiu que Estimocele era uma coisa que precisava ser estudada agora e por que a gente tem que falar sobre isso? Eu comecei a fazer cirurgia ginecológica por volta de 2014, aí tem seus 10 anos já, e uma coisa que eu comecei a notar durante a prática clínica é que vinha bastante mulher se queixando de sangramento pós-menstrual. Ela tinha a menstruação dela ali, e depois de um tempo ela falava, não, passa alguns dias, eu volto a sangrar em pouca quantidade, em borra de café, às vezes um vermelho vivo, mas sempre um sangramento persistente por dias ali. E eu vi que começou a ser uma queixa recorrente no consultório, e que isso acabava atrapalhando muito a qualidade de vida dessas pessoas com esse tipo de sangramento. E uma coisa que eu prestei atenção também, que começou a se relacionar, é que essas mulheres tinham a questão da cesárea, já ter passado por uma cesariana, já tinham uma cesárea anterior. E aí, na investigação, eu vi que começou a surgir no exame de imagem o relato dessa Estimocele. E aí foi quando comecei a me interessar justamente para começar a aprofundar os meus conhecimentos nisso e ver o que essa entidade que estava surgindo ali, já é falada há muito tempo, mas na nossa prática estava surgindo mais ali, e para tentar entender melhor o que ela causava e o que ela implicava na qualidade de vida dessas pessoas com Estimocele. Legal o senhor falar sobre isso. A gente, como residente, não tem muito contato, né, com pacientes com Estimocele, com essa queixa. Pelo menos até a aula que o senhor deu pra gente no departamento recente, eu mesma nunca tinha pensado sobre. E a gente trouxe um convidado hoje para conversar um pouco sobre isso, o doutor Alessandro, que o senhor conhece, trabalha junto com o senhor. Ele mandou um vídeo super interessante pra gente, falando um pouco sobre da experiência dele
conste mostrar ele no consultório. A gente vai colocar ele para exibir aqui na TV agora. Bom dia, eu sou o Dr. Alessandro Scapinelli, sou ginecologista, estou formado há 20 anos e queria agradecer o convite da Alice, do João, para esse podcast, para que eu possa contribuir um pouquinho sobre o tema estimocele. Eu acho que o João vai esmiuçar o tema, ele acabou de defender o doutorado dele, mas em 2007 eu já tive a oportunidade de publicar um trabalho sobre o assunto e eu queria, de uma maneira muito breve, colocar aqui a minha experiência, né? Qual que seria a repercussão clínica de uma mulher que faz uma cesárea e fica com uma cicatriz dentro do útero. Essa cicatriz vai ter duas repercussões. A primeira repercussão é que existe uma areazinha de fibrose no local onde a gente corta o útero. Isso pode acontecer em alguns pacientes de maneira mais exacerbada, menos exacerbada. Alguns pacientes nem acontece. Isso depende muito do processo de cicatrização mediante a sutura do útero. Mas algumas pacientes no canal cervical, né, na entradinha do colo, que vai até a cavidade do útero, algumas pacientes vão ficar com um calombinho lá, uma areazinha de fibrose, que chama cicatriz hipertrófica da cesariana. Isso eu estou falando lá dentro do útero. Essa cicatriz, ela vai angustiar a passagem do sangue no período menstrual. Vai diminuir, vai fechar um pouquinho o canal. Vamos falar primeiro da primeira repercussão. E aí o sangue vai ter dificuldade de sair no período menstrual. Principalmente naqueles úteros retrovertidos. A bexiga está aqui, o útero pode ser antivertido, médio-vertido e retrovertido. Quando esse útero ele é retrovertido, e tem essa cicatriz hipertrófica, o sangue sai com mais dificuldade, ele se acumula lá no útero. E esse sangue parado dentro do útero leva a uma inflamação, a chamada endometrite. É uma endometrite, uma inflamação do endométrio. Isso não tem nada a ver com infecção. E esta inflamação decorrente desse sangue que fica acumulado lá, isso pode levar a uma infertilidade, uma dificuldade do embrião se acoplar a esse endométrio, porque esse endométrio está inflamado. Então, qual é a repercussão clínica disso? A mulher tem infertilidade e quando ela menstrua, o sangue sai aos pouquinhos. Ela tem uma primeira onda de sangramento e aí depois ela para de sangrar. Esse sangue que não conseguiu sair totalmente, ele vai saindo aos pouquinhos. Então, ela sangra vermelho e depois esse sangue vai saindo pretinho. E principalmente isso acontece, essa segunda onda de sangramento, quando ela ovula. Quando ela ovula, então ela menstruou, ficou 5 dias menstruada, é um sangue que vem saindo aos pouquinhos depois da menstruação, e quando ela ovula, pelo pico do estradiol, o orifício interno do colo, ele abre, o tônus diminui, e aí aquele sangue que não conseguiu sair na menstruação, vai sair depois de 15 dias. É uma menstruação intermitente, isso chama muito a atenção. E quando a gente faz ultrassons, a gente encontra aquela imagem característica, né, daquela cicatriz hipertrófica de cesariana. Então, a primeira repercussão são essas irregularidades menstruais, que pode ou não ser acompanhada de infertilidade. Né? E outra coisa que eu queria falar é que a anatomia dessa cicatriz hipertrófica da cesariana, na base a gente vai ter o calombinho, como se fosse uma lombada, né, que dificulta o escoamento do sangue. E no ápice é como se fosse um triângulo. Então no ápice fica muito fino, fica uma distância fininha entre o ápice desse triângulo e a parte do músculo do útero. E muitas vezes esse útero fica muito fraco, tem pouco músculo residual decorrente desse processo de cicatrização pós-cesárea. Então, quando menor que 3 milímetros entre a distância do ápice do triângulo e a pelinha do útero, que a gente chama de serosa, tem maior risco de rotura. Então, aqui tem a segunda repercussão de uma cicatriz hipertrófica de cesariana. A primeira, como eu disse, pode ser a infertilidade, e normalmente acompanhada por esse sangramento intermitente, né, essa irregularidade menstrual. E a segunda repercussão é o risco de rotura.
Então, uma mulher que quer ficar grávida, tem uma cesárea, 2 cesáreas, a gente tem que olhar essa imagem. Se essa área livre, essa área que sobra de músculo for menor que 3 milímetros, existe um risco de rotura uterina. Tá bom? E aí o João, com muita expertise, vai falar das possibilidades de tratamento, né? Neste caso, quando existe a necessidade, o tratamento ele é cirúrgico e o João vai poder falar isso daí muito bem. Tá bom? Um forte abraço, obrigado pela oportunidade de participação desse podcast. Mais uma vez, parabéns e um grande abraço. Muito obrigada, doutor Alessandro, pela participação. É sempre bom a gente ter um pouco da experiência de quem está fora do nosso serviço também, né? E agora, voltando para o doutor João. Prof, eu percebi que, pelo que vocês têm falado, pelo que eu li um pouco, que a base do diagnóstico vai ser a anamnese bem feita dessa paciente, né? Porque tem esse padrão de sangramento típico. Mas, na prática, o quão frequente o senhor costuma ver isso? Realmente dá para já suspeitar numa primeira consulta, na anamnese? A gente já investiga de cara? Como que o senhor faz? Na consulta, a gente vai pensar no o que vai orientar a gente. Aí é o desejo reprodutivo da mulher e a queixa dela. Uhum. Como eu falei já, o doutor Alessandro falou agora, o principal sintoma da paciente com estimocele é sangramento. E essa é uma das queixas mais comuns que tem no consultório ginecológico. Então, junto com pólipo, com mioma, com adenomiose, que são doenças que são clássicas de dar sangramento ali, eu acho que a adenomiose, a estimocele tem que entrar nessa listinha do ginecologista. Uhum. Nem que seja lá embaixo, ela tem que entrar na listinha ali. Uhum. Porque durante a investigação, se você não encontra nada, mas ela tem uma estimocele, aposte sua ficha na estimocele que ela vai ser responsável pelo sangramento anormal e, dependendo de como for o desejo reprodutivo dessa mulher, você vai ter diversos meios para conseguir melhorar essa qualidade de vida e o tratamento também. Então, na anamnese você já consegue esses elementos e o ideal é que você direcione o seu radiologista lá, né? Eu acho que todo mundo tem que ter um radiologista para chamar de seu, né, que você tenha contato com a pessoa que faz seus exames de imagem, justamente para esclarecer dúvidas, e com isso você consegue orientá-lo a pensar no que ele vai ver no exame. Né? Fala, olha, né, essa mulher tem tal queixa clínica, e eu pensei que talvez pelo histórico dela de 2, 3 cesáreas, né, talvez ela possa ter uma estimocele. Então você não quer focar nisso também no exame, e aí ele te devolve um laudo de um exame de imagem mais detalhado, mais específico para isso, né? Então buscar ativamente no exame de imagem, né? Isso, quando essa paciente tem queixa, né? Quando essa paciente tem queixa, a gente não vai sair fazendo um screening, aí uma rotina de busca de estimocele, porque também não é ela não é a vilã sempre, né? Então ela não vai ser responsável por todos os sintomas que a mulher tem sempre, né? E o melhor exame de imagem é ainda o ultrassom, ou a gente tem que se preocupar talvez de tentar fazer ressonância, esteroscopia ou algum outro exame? Pois é, você viu só? É o que eu tenho para te responder em relação a isso. Essa resposta. Né? A gente não tem ainda o que a gente chama na medicina de padrão ouro, né? De exame. Então, se você tem um exame bem feito, seja ele uma ressonância ou um ultrassom ou uma esteroscopia, você vai conseguir, que seja por outro motivo, mas se a pessoa que está fazendo o exame, ela se atentar aos sinais de alteração da anatomia desse útero, que indiquem uma estimocele, ela deve mencionar isso. Né? Então, isso você pode conseguir com qualquer exame, uma esterosonografia, uma esteroscopia, ou uma ressonância, e também o ultrassom. Né? O que acontece muitas vezes que eu vi na prática clínica é que o próprio radiologista não dá importância para isso. Acha que é só um artefato, ou que não vai ter repercussão clínica, então ele nem menciona no laudo. Às vezes é justamente isso que a gente quer buscar. Uma das coisas que eu fiquei pensando é se, na verdade, todos os radiologistas têm experiência de ver estimocele ou não, né? Porque eu, por exemplo, nunca vi descrito num laudo de pacientes que a gente está investigando sangramento uterino normal ausência de estimocele. Tipo, a pessoa não faz parte do checklist do radiologista de pesquisar, né? Exato. Mas será que todo mundo tem essa experiência? Não. Eu que não trabalho com imagem, né? Faço ultrassom lá no meu consultório.
Tudo bem que eu tenho um viés que estudo isso. Sim. Mas isso é uma coisa que você consegue identificar. Quando a cicatriz, você consegue ver uma linha no ultrassom, se a paciente já teve uma cicatriz ali, você consegue ver se ela está íntegra ou não, né? A estimocele, ela é definida por uma área anecoica de forma triangular ali no miométrio anterior. Então, isso é bem visível. O que eu já conversei com alguns radiologistas, até enquanto estava fazendo alguns estudos, é que eles literalmente não dão bola. Falam, não, eu acho que isso daí não tem importância, então não precisava mencionar no laudo, não sabia que era importante para o ginecologista, né? Então eles veem isso, só que eles não dão a importância que talvez a gente dê na nossa prática clínica. Então por isso a questão de você orientar o radiologista na hora de fazer o exame é importante, é você conseguir o dado que você quer desse exame. A famosa justificativa do pedido de exame. A justificativa, não que é às só vezes burocracia. a gente não faz tão bem feito. Ela guia seu né? exame justamente para te dar a resposta que você quer. Outra dúvida que eu tenho, doutor, é que eu tava dando uma lida na sua tese de doutorado. Inclusive, tá ótima, gente. Fica a dica, muito boa, excelente. Gente, eu pago ela para falar tudo isso, viu? Não é nada e disso, eu vi não. que tem várias classificações diferentes da estimocele. E que, ao mesmo tempo que tem várias, nenhuma é consenso total. A gente não sabe qual que é preferível. Tem algumas que são por exame de imagem, espessura do miométrio residual. Qual que a gente usa mais na prática e precisa classificar para tratar? É realmente uma coisa que faz diferença ou não? Então, esse é um ponto, acho que fundamental em relação à estimocele. Cerca de 30% a 40% das estimoceles são completamente assintomáticas. Então, não é em toda mulher que a gente vai precisar se preocupar com isso e pensar em tratamento ou qualquer desfecho que ela vá ter durante a gestação. Então, é daí que vem essas classificações. A gente tentou ver por que mulheres têm sintomas, por que outras não têm sintomas, por que algumas têm os desfechos ruins na gestação, como o doutor Alessandro falou, de ruptura uterina, né, que aí é catastrófico. E a gente começou a ver que a espessura do manto miometrial residual, que é aquele teto de miométrio que sobra ali da falha da estimocele, que é o que realmente vai definir para a gente que tipo de tratamento a gente vai fazer e para que mulher a gente vai fazer. Né? Então, hoje em dia a gente já classifica, acho que de todas as classificações que a gente tem, eu acho que a mais importante é aquela que divide a estimocele em grande estimocele, né? Classifica a grande estimocele, que fala justamente da análise desse manto miometrial residual. Manto miometrial abaixo de 3 milímetros indica maior chance de ruptura, indica maior chance de alterações da placenta, de implantação da placenta, como acretismo, percretismo, maior chance de gestação ectópica ali na cicatriz, né? E aquela paciente que vai ter mais sintomas, principalmente o sangramento, a gente vê que ela acontece o que a gente vê na literatura, em descrição de casos, assim, ela acontece mais em pacientes que têm essa grande estimocele, ou seja, uma pouca camada de miométrio residual ali, diferente daquela paciente que tem um miométrio ainda espesso e que tem um defeito pequeno da deiscência da cicatriz do útero ali. Então, essa classificação em grande estimocele, aí eu acho que é o principal que a gente deve focar nesse momento. Entendi, tá. E o senhor já adiantou uma parte que a gente não trata todas as pacientes, né? Vai depender da queixa, do desejo reprodutivo dela, mas quais são os casos que a gente decide tratar e, decidindo tratar, quais são nossas opções? Então, a gente vai pensar naquela mulher que já tem a prole constituída, não tem mais desejo reprodutivo, fazer essa análise do manto miometrial residual. Ele vai definir o tipo de tratamento para a gente, em todos os casos. O manto miometrial residual acima de 3 milímetros, ou seja, mais espesso que 3 milímetros, numa mulher que já tem prole constituída, eu posso propor para ela, por exemplo, uma esteroscopia, que é minimamente invasivo, ela opera de manhã, na hora do almoço já está em casa, em uma semana nem lembra que fez o procedimento. Né? Com isso, eu consigo tirar aquela parte hipertrófica da cicatriz, que vai atuar como um reservatório ali, que o doutor Alessandro estava falando, que vai causar essa endometrite crônica e causar esse sangramento uterino anormal aí, com padrão pós-menstrual. Ela tem a menstruação dela normal e fica sangrando mais uns dias. E aí eu vou e removo
essa parte hipertrófica e cauterizo o endométrio ali que tem no fundo do nicho, no fundo da estimocele, que ele também tem características mais inflamatórias. Então, eu faço essa ressecção com uma ablação. Tá, para as pacientes que são sem desejo reprodutivo, que tem queixa de sangramento uterino anormal. Tá. E eu não encontrei outra causa, né? E eu quero ser o menos agressivo possível, a esteroscopia é a melhor resposta. E elas têm uma resposta super boa a esse tipo de tratamento. E só com relação a essas pacientes ainda, tem benefício de, por exemplo, você colocar um Dilmirena, pensando em tratar a estimocele, diminui a inflamação endometrial e aí ela pode sangrar menos ou não? Então, pela literatura que a gente vê, tanto o contraceptivo oral combinado ou só exclusivo de progesterona e o DIU, se você não corrige a estimocele, se você não tira esse fator inflamatório crônico, que é a hipertrofia da cicatriz, ele acaba não tendo uma resposta tão boa assim no controle do sangramento. Tá? Se você associar os dois, essa resposta é melhor. Né? Mas geralmente quando você tira só, faz o tratamento com a esteroscopia, você consegue uma boa resposta sem ter a necessidade de associar o DIU também. Tá. Né? E nessas pacientes que eu opto por fazer esteroscopia, que tem um manto endometrial mais fino, a esteroscopia por si só tem mais risco de ruptura uterina? Então, nessas pacientes com manto miometrial abaixo de 3 milímetros, a esteroscopia já não é tão recomendada assim, porque quando eu vou fazer a ressecção da parte hipertrófica, eu vou deixar esse manto miometrial mais fino. E aí o risco de eu, durante a cirurgia mesmo, perfurar o útero e ter uma perfuração de bexiga, porque geralmente a estimocele é ali na reflexão vesical, em cima anterior ao útero, então eu corro o risco de perfurar essa bexiga. Então, com manto miometrial residual abaixo de 3 milímetros, a esteroscopia talvez não esteja tão indicada assim. Aí eu tenho que pensar em outras alternativas para essa mulher que não a esteroscopia. Se ela tem uma prole constituída e o sangramento tem um impacto significativo na qualidade de vida dela, talvez aí uma esterectomia seja mais indicada, ou então, se ela quiser muito ser conservadora e quiser manter mesmo o útero, aí a correção cirúrgica da estimocele, tentando fazer a rafia do útero. Via abdominal. E via abdominal. Entendi. Para corrigir essa anatomia desse útero. Entendi. Em mulheres já com desejo reprodutivo, aí o manto miometrial também é o que manda a via cirúrgica. Né? A gente vê que abaixo de 3 milímetros é considerado a grande estimocele, né? Classificado como grande estimocele, aumenta os riscos de cirurgia, gestação ectópica, acretismo placentário, ruptura uterina e até de infertilidade, como o doutor Alessandro comentou. Maior a dificuldade do embrião se implantar ali por causa de depósitos da degradação da hemoglobina que fica parada ali, então acumula ferro, que vai mudar a consistência do muco cervical, a consistência do fluido endometrial, e isso torna um ambiente mais inóspito para o embrião, dificultando a implantação. E os riscos durante a gestação, né, que é o acretismo e a ruptura, como eu falei. Então, para essa mulher que tem desejo reprodutivo, o que a gente faz é justamente reconstituir a anatomia desse útero. Né? Então, o indicado é a ressutura dessa falha miometrial. Tá. Né? Idealmente, isso se faz antes dela engravidar? Idealmente, antes de engravidar. Né? Tá. Durante a gestação, tem alguns pouquíssimos relatos de caso de correção de estimocele na literatura. Tá. E outra dúvida que eu fiquei, doutor, tem relação com quanto maior o número de cesáreas, maior a chance de estimocele, e com relação ao tipo de sutura de fechamento do útero, ou ainda não sabemos? Não, a gente sabe que um dos fatores de risco já muito bem determinados para a estimocele é o número de cesáreas. Tá. Né? Quanto mais cesáreas você tem, maior seu risco de ter estimocele. A gente vê que 2 ou mais cesáreas é indicativo já praticamente da paciente ter estimocele, porque você vai fazendo cicatriz em cima de cicatriz, área fibrótica ali, vai ter uma cicatrização mais difícil, porque a vascularização já é diminuída, então você tem a maior chance de ter a estimocele, né, nessas pacientes com mais cesáreas. Tá. E nem com relação a tipo de fio que a gente usa no útero, sutura contínua, sutura ancorada? Existem alguns estudos que falam
de você que compara a sutura em um único plano ou com 2 planos miometriais para você diminuir a chance de estimocele, né? Tem alguns estudos que o resultado é bem controverso, alguns estudos são favoráveis à sutura em 2 planos, mas a gente vê que também outro fator de risco é a cesárea em vigência de trabalho de parto. Aquela paciente já com mais de 5 centímetros de dilatação, que tem um segmento uterino inferior ali já bem trabalhado, bem delgado, né? Quando você vai para a cesárea, ele está bem fininho. E como você vai conseguir fazer uma sutura em 2 planos? Não vai, né? Às vezes você não consegue. Não vai. Às vezes você pega um plano ali com muita sorte, levando até um peritônio junto para dar uma sustância, o que tiver, né? Um reforço. Mas é muito difícil você fazer na sua prática, assim, principalmente nessas cesáreas em vigência de trabalho de parto, que geralmente são as cesáreas que têm indicação mesmo, de você conseguir fazer uma sutura em 2 planos. Tá. Um ponto que a gente avalia é justamente o tipo de sutura. A cesárea clássica ela é descrita com pontos separados, né? Hoje em dia a gente faz uma sutura contínua ancorada, que é muito mais isquemiante do que os pontos separados. Então isso talvez possa levar a uma maior isquemia do tecido e uma maior chance de uma cicatrização com o surgimento da estimocele. Então, talvez se eu fizesse a sutura contínua, não ancorada, eu tivesse menos estimocele no futuro. Talvez você pode ter menos estimocele. Mas se você voltasse lá para trás para fazer a sutura com pontos separados, você também teria uma melhor perfusão do tecido tudo no talvez. Quando o senhor fez residência, vocês já faziam sutura contínua? Contínua ancorada. Eu nunca vi fazendo, na verdade, a sutura separada. Ancorada. Eu só li também, né? Eu só li. Será que não aumenta muito o tempo cirúrgico? Sim, justamente por isso que a gente começou a fazer a sutura contínua ancorada, que é mais hemostática, né? A gente no hospital escola o risco de você ter um prolongamento do tempo cirúrgico, agregando risco para paciente, é muito grande, risco de sangramento, risco de infecção, hipotermia numa cirurgia. Então, todos esses riscos talvez sejam corrigidos por essa sutura contínua ancorada, que é mais prática de se fazer do que pontos separados. Mais rápido também, né? Agora, o senhor sabe, já leu em algum lugar, se tem alguma diferença do tipo de fio? Porque aqui a gente costuma usar o Catgu cromado. Mas tem alguns serviços que usam Vicryl, tem locais que usam o Catgu simples. Tem alguma diferença? O que vai determinar aí é o tempo de absorção do fio, né? E o tempo de tensão do nó. Tá. Né? O Catgu, por exemplo, ele leva de 7 a 10 dias para perder a tensão do nó e cerca de 14 para ser absorvido. 14 a 21 dias. Tá. O Vicryl, ele já perde essa tensão do nó com cerca de 21 dias. Ele dá uma afrouxadinha no nó. Só que ele é absorvido em 70 a 90 dias. Então, talvez essa demora na absorção, vamos dizer assim, esse período mais prolongado, talvez forme ali um processo inflamatório maior e você tenha uma consolidação melhor da cicatriz. Então, isso é uma coisa ainda que tem alguns estudos na literatura que comparam os estudos, só que poucos países ainda usam o Catgu cromado como sutura. Tá. A maioria usa o Vicryl, tanto em cesárea ou até em miomectomia você não usa o Catgu. Então, de certa forma, onde tem os maiores estudos são locais que usam mais o Vicryl e a gente não consegue nem ter essa comparação de se com o Vicryl é melhor ou não, porque quem estuda é quem usa o Vicryl. Quem estuda é quem usa o Vicryl. Entendi. E, assim, só que outra coisa que eu fiquei pensando, doutor, que eu não sei se quem vai estar ouvindo a gente já teve a experiência de reabordar uma paciente que você mesmo fez a cesárea, né? Quando você abre a barriga, o útero, tipo, a sutura tá toda frouxa, né? Então, como que eu vou garantir que aquela sutura vai estar segurando e aquela parede não vai abrir e criar uma estimocele? Então, se você tem que reabordar a paciente, tem alguma coisa ali que já não tá legal. Muito certo. Se ela teve uma hemorragia pós-parto, que é geralmente o que acontece, que leva a uma reabordagem, né? E então, alguma coisa ali já, na contratilidade desse útero, talvez já não esteja adequada, já não esteja muito favorável a uma boa cicatrização. Sim. Então, a gente vê que isso
só por si só já pode levar a uma estimocele. Tá. Né? E aí o útero, perdendo um pouco a contratilidade, possivelmente ele afrouxe mais essa linha de sutura, e aí Favorece é isso que possivelmente. te deu esse aspecto de, nossa, eu fiz a sutura e os pontos que eu dei ficaram todos frouxos. Entendi. Talvez seja só a condição da paciente e E não só a não o meu sutura. ponto, né? Tá. Né? E a gente vê que hemorragia pós-parto, infecção, tudo isso pode levar a uma má perfusão do tecido, que vai acabar levando a uma má cicatrização da ferida uterina. Entendi. Tá bom. Certo. Então, eu queria partir para o momento da fofoca científica. Fofoca científica, adoro. Eu queria que Adoro o senhor fofoca de todo comentasse tipo, alguns dos casos mais interessantes que o senhor já viu de estimocele, tanto na prática fora quanto aqui no nosso serviço. Tem o nosso caso da Sim, enfermaria, sim. que eu amo falar, mas que o senhor pode comentar também, mas também casos fora, de casos interessantes, alguma coisa diferente que o senhor tem pensado, nossa, isso aqui eu acho que vale a pena. Sim, uma das ocorrências que eu mais gosto, assim, em relação a estimocele e é um caso grave de urgência, é a ectópica em cicatriz da cesárea. Né? Você vê que ela evolui muito rápido, alterando muito a anatomia do útero e com chance de rotura muito grande. Né? Eu já fiz algumas aí, acho que 5 ou 6. Nossa. Bastante até. É muito. Sim, a gente é o campeão de cesárea, né? A gente disputa a liderança ali com a República Dominicana ali por pouco. pouquíssimo. E né, a gente tem uma taxa de 57% de cesáreas, quando a gente pega o público e o privado. Se a gente vai só para o privado, isso sobe para 85%. Nossa, muito. É muita invasão, muito procedimento ali, às vezes sem a indicação exata, né? Então, as complicações que são relacionadas à estimocele estão aparecendo com mais frequência. E a gestação em cicatriz ectópica é uma, né? E a cirurgia eu acho bem interessante dela. Bem complicada, você não tem muito plano definido ali, mas você consegue fazer. Mas o caso mais emblemático que eu tenho, assim, que mais marcou, é da sutura que a gente fez numa gestante que chegou pra gente no meio do recesso, naquele limbo, assim, que né, só funciona setor de urgência no hospital, e ela chegou com 11 semanas encaminhada com o diagnóstico de uma rotura uterina completa, ali com uma estimocele completa, em que só a serosa mantinha o útero íntegro, e com um desejo absurdo de manter essa gestação. Foi discutido entre a equipe da ginecologia e da obstetrícia alternativas para a gente tentar fazer com que desse certo e preservasse a integridade física dessa mulher, e ela queria porque queria manter a gestação. A gente acabou fuçando na literatura, viu que tinha alguns relatos de caso ali de sutura de estimocele, né, reconstituindo a anatomia em gestante até cerca de 8 semanas, a maioria dos relatos de caso. E ela já estava... Ela já chegou com 11, Já né? chegou com 11. Até a gente programar a cirurgia, tudo, ela foi para a mesa cirúrgica com 13 semanas. E aí a gente fez a cirurgia por videolaparoscopia, identificou a falha e conseguiu fazer a sutura né, numa cirurgia ousada e bem tensa. Né? Foi bem tensa, acho que né, nunca fiquei tão nervoso numa cirurgia Eu assim. tava. Ele não parecia que tava tão nervoso. Não, a foi gente finge super bem. A gente finge. E aí a gente conseguiu né, aquele manto miometrial residual que era inexistente, só tinha serosa, a gente conseguiu 1,2, né, 12 milímetros de manto miometrial ali com a sutura uterina. E hoje ela está com 35 semanas, a gestação evoluindo super bem, sem repercussão nenhuma, tanto para ela quanto para o bebê. E a gente está acompanhando esse caso para ver até quando chega. E o ideal é chegar no termo mesmo. E como ela já tem 2 cesáreas, essa intervenção vai ser outra cesárea, né? Ela tem uma indicação formal de cesárea. Nesse caso nem se discute, né? Não, mas assim... Não tem... Uma paciente que estava uma gestação totalmente sem prognóstico, né? A gente pegou a ruptura iminente acontecendo na nossa frente. A proposta para ela era uma esterectomia com útero cheio. Sim, né? sim. E conversando isso com ela, a gente levou essa alternativa para ela, a família aceitou. Bem ciente dos riscos, Bem ciente né? dos riscos e que, né,
o basal ali ia ser sair sem bebê e sem útero. É. Né? E hoje ela está aí com Tá com os 35 dois. semanas. Já para neonatologia é considerado adulto já o bebê com 35 semanas. Sim. Então, foi uma vitória que a gente conseguiu aí com a equipe toda junto. Foi muito legal esse caso, doutor. Então, a gente está chegando perto de encerrar o episódio, mas eu queria que o senhor aproveitasse para dar um take-home messages para todo mundo. O que a gente precisa tirar de tudo que a gente conversou e lembrar na hora de pensar em estimocele. Tá certo. Lembrar que nem todo estimocele dá sintoma. Tá. Né? Você não precisa fazer um rastreamento para todas as mulheres que tiveram cesárea, porque a chance dela ter uma estimocele que impacte negativamente a vida dela com sangramento, ou com dor pélvica, ou com alguma complicação na gestação pode ser que não exista, mesmo que ela tenha estimocele. Né? Agora, aquela mulher que tem sintoma e quer engravidar, o recomendado é você investigar para justamente a gente avaliar esse manto miometrial residual e saber como a gente vai atuar para conseguir que ela tenha um desfecho melhor, ou do sintoma que ela tem ali, né, que às vezes a gente tem uma paciente com dor pélvica crônica que a gente não sabe a causa, e aí às vezes é essa inflamação crônica que ela tem, essa endometrite crônica que ela tem causada pela estimocele, ou então ela precisa de uma correção para ter uma gestação mais tranquila e mais segura. Então, não precisa triar toda a paciente. Naquela que tem sintomas, a gente tria e vê tipos de tratamento com base em desejo reprodutivo. Tá bom. Obrigada, Certo? doutor. Muito obrigada pela sua presença. Não, eu que agradeço Assim, demais. sem Tô palavras super feliz e mesmo. honrado de estar aqui. Uma honra para Né? mim. E eu queria agradecer mais uma vez para o pessoal da FCM por todo o apoio que a gente está tendo, para os nossos queridos técnicos de som, de imagem, de produção, de tudo, Bruno de Jorge, Otávio e o Henrique também que está escondido. E é isso, tá? Espero vocês para o próximo episódio. Um beijo e obrigada.